Frente a frente desta noite é entre Pedro Anastácio, do Partido Socialista, e Pedro Frazão, do Chega. Boa noite aos dois. Olá, hoje vai ser Pedro cá, Pedro lá. Hoje, Pedro Frazão, ouvimos uma série de apelos feitos por ministros deste governo para que ou o PS ou o Chega viabilizem de alguma forma a moção de confiança, e ouvimos até um apelo do candidato presidencial Luís Marques Mendes para que o Presidente da República tente evitar uma nova ida às urnas. É o Chega que vai salvar o governo? Bem, o Chega, nem que Cristo deixe a terra, vai salvar este governo, porque de facto este governo não merece a mínima confiança. E eles próprios sabem que não têm essa confiança, por isso é que estão a pedir ao governo, ao Parlamento. Só quem tem necessidade de pedir confiança ao Parlamento sabe que não tem essa mesma confiança. Estas declarações de Hugo Soares são um pouco demonstrativas daquilo em que se tornou a política nos últimos meses em Portugal com este governo, e são demonstrativas também da desconexão que existe entre o partido que apoia o governo e as pessoas da rua. Mesmo antes de ouvirmos Hugo Soares, aqui a NAU mostrou aquilo que é o vox populi das pessoas da rua, e a grande maioria delas, eu estava a ouvir com atenção, estavam a dizer que estavam fartas de eleições. E de facto, nos últimos anos, o povo português tem sido muito sobrecarregado por eleições, porque as pessoas que estão no governo estão mais importadas em fazer estes números políticos e tratar da sua própria vida do que propriamente ir ao encontro dos problemas das pessoas. Ou seja, o Chega também não é este o cenário que interessa, o de irmos para eleições antecipadas. O Chega não tem medo nenhum de ir a eleições. O Chega é um partido que está preparado para eleições e temos todo o gosto a ir em eleições para dar novamente a voz ao povo. As eleições são a grande festa da democracia e nós não temos medo. Agora, é verdade que o povo está farto de eleições e que esperava de um governo aquilo que foi a consequência das eleições de 10 de março de 2024, que foram uma maioria clara à direita, uma maioria do PSD e do Chega, que juntos fariam uma maioria absoluta, mas cujo resultado foi negado pelo partido que está no poder, que é o PSD. Portanto, o povo não compreende como é que, tendo-se expressado a 10 de março de 2024 e tendo dado à direita uma maioria absoluta, o Partido Social-Democrata esteja a governar ao centro, aliado muitas vezes ao PS. Pergunto-lhe se o Chega alinha ou não nas críticas que têm sido feitas pelo governo ao Partido Socialista ao culpar os socialistas por esta crise que estamos a viver. Bem, é nítido que o estado atual de coisas, a degradação dos serviços públicos, a degradação da escola pública, a degradação do SNS, a crise da habitação e a sobrecarga dos impostos que temos tido em Portugal, todos estes cenários são culpa da última década, e quem governou a maioria do tempo na última década foi, de facto, o Partido Socialista. Daí não podemos fugir. E talvez tenha sido por isso que o povo deu um cartão encarnado tão expressivo ao Partido Socialista e queira guinar à direita. Aliás, como tem acontecido em muitos países da Europa. Mas Montenegro não soube respeitar essa vontade popular e quis um governo minoritário, quis dar a mão ao PS, e portanto estas declarações de Hugo Soares não são mais do que uma bomba de fumo para atirar areia para os olhos das pessoas e de uma forma totalmente ridícula tentar aliar o Chega ao Partido Socialista. O Chega nunca, jamais, em tempo algum, fará uma coligação com o Partido Socialista. Queria só voltar atrás um pouco à pergunta que o Pedro Mourinho fez acerca dos ministros que se têm desmultiplicado pelas televisões a tentar responder a jornalistas quando estão a escudar o próprio Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro é que devia estar aqui no NAU e em outros canais a responder às perguntas dos senhores jornalistas e também já agora às perguntas da oposição, porque o Chega também endereçou um ofício parlamentar ao Sr. Primeiro-Ministro perguntando-lhe 10 perguntas, tão mais ou menos parecidas com estas que o PS fez, mas outras ainda, que são muito importantes de serem respondidas. E até hoje, desde o dia 25, quando foi submetido este requerimento, até hoje já passaram 10 dias e ainda não obtivemos resposta. Portanto, este caso começa-se a assemelhar muito, tal como os sinais de uma vida de luxo e de megalomania muito acima daquilo que são as possibilidades do salário do Sr. Primeiro-Ministro, começa-se a assemelhar muito àquilo que eram os primeiros sinais de José Sócrates. E eu tenho muito receio que estes ministros que se desmultiplicam agora pelas televisões a tentar defender o Sr. Primeiro-Ministro, daqui a uns meses estejam, também como os ministros que defendiam José Sócrates na altura, estejam a dizer que não se tinham percebido nada, nem sabiam nada, nem nunca
nunca tinham visto os sinais. Os sinais estão todos à nossa frente. E, portanto, esta empresa é uma empresa que demonstra uma margem operacional que se citou em 35% em 2021, em 75% em 2022 e 46% em 2023, quando a margem operacional normal e na média das empresas de consultoria é entre os 15% e os 35%. Portanto, está muito acima da média das margens operacionais. Nós não sabemos, o Pedro Mourinho disse há pouco que sabíamos quem eram os clientes, mas só sabemos aqueles que têm um vínculo, os atuais, mas os que têm um vínculo permanente, porque nesse comunicado que a Spinum Viva publicou, só tinham os clientes com vínculo permanente. Nós não sabemos se esta empresa também recebia ajustes diretos, por exemplo, de câmaras lideradas pelo PSD, como recebeu o escritório de advogados de Luís Montenegro antes de ele ser líder do PSD. Nessa altura, Luís Montenegro fez praticamente um pouco acima de €500 mil em ajustes diretos de câmaras lideradas pelo PSD. E, portanto, há aqui um tráfico de influências que é absolutamente nítido. Há uma troca de favores, quando ainda por cima um presidente de Câmara de Vagos, depois, quando Luís Montenegro é primeiro-ministro, recebe um convite para vir para secretário de Estado. Portanto, há aqui uma roda de cadeiras, uma teia de poder e um benefício dos contactos do Sr. Primeiro-Ministro que lhe permitiram ir subindo na cadeia de valor do seu negócio, ir subindo dentro dos cargos do PSD até chegar a Primeiro-Ministro. Isto é, do meu ponto de vista, altamente criticável e tem que ser respondido à nação. Portanto, nós temos que acabar com estes amiguismos, com estes clientelismos, no fundo com esta suspeição de negociatas. E só há uma forma disso acontecer, é vir à nação explicar. O que Luís Montenegro está a tentar fazer é tentar pôr essas dúvidas de lado e criar este lamaçal político, este pântano político, atirando o país para eleições contra o vox populi das pessoas, para se tentar esquivar daquilo que são as suas responsabilidades de qualquer transparência. forma, e o Chega, Pedro Frazão, é o tema que vai cavalgar nesta campanha, o caso do Primeiro-Ministro? Não é o tema que vai cavalgar. O Chega também acha deplorável que o país seja atirado para eleições por causa de mais um caso de tráfico de influências. Em muito pouco é muito diagnóstico do país e da nossa democracia, do estado da nossa democracia, em termos primeiros ministros envoltos em casos que são, do ponto de vista da honorabilidade e da idoneidade, muito questionáveis. Agora, uma coisa é verdade, nós não podemos ocultar a realidade, não podemos ocultar que o primeiro-ministro é opaco, nem podemos ocultar que o primeiro-ministro manteve uma empresa que, recordo-me que a primeira vez que foi falar desta empresa como sendo uma empresa imobiliária, o Sr. Primeiro-Ministro veio a terreiro explicar que tinha sido uma empresa que ele tinha criado apenas para fazer a gestão de um património imobiliário que tinha herdado e que fazia essa gestão com os seus filhos. E depois foram-se descobrindo mais camadas e mais camadas que foram aprofundando até chegar a compras de apartamento de luxo no bairro mais exclusivo de Lisboa, na Lapa, a pronto pagamento, a vida de residencial num hotel de 5 estrelas. Portanto, o Chega a considerar que mesmo que o PSD vença as próximas eleições, que Luís Montenegro não pode ser de novo Primeiro-Ministro. Não, o povo dirá se escolhe ou não, mas eu acho muito difícil que o povo português, na sua honesta escolha, consiga escolher um primeiro-ministro que prefere ir para eleições do que explicar-se ao Parlamento. E eu queria também acrescentar aqui uma outra dimensão a esta discussão. É que desde o primeiro momento, quando Luís Montenegro soube que não tinha maioria no Parlamento e que precisava, de facto, de fazer um acordo com o Chega para ter maioria absoluta e preferiu o não é não, que foi muito nítido que desde essa altura parecia que queria ir a eleições. Isso foi nítido na discussão do programa do Governo, isso foi nítido na discussão do Orçamento de Estado e isso é nítido agora. Portanto, parece quase que Montenegro está a tentar fazer uma reprise daquilo que foi a primeira maioria de Cavaco Silva e tentar
tentar comparar o Chega com o que aconteceu ao PRD, mas ele engana-se, porque nem Montenegro é o professor Cavaco Silva, nem o Chega é o PRD, portanto são cenários absolutamente diferentes. E também só para acabar, também tenho medo que o Sr. Primeiro-Ministro vá usar este interregno de funções governativas e executivas para depois se vir desculpar da má execução do PRR. Isso é algo que me preocupa muito e eu acho que por trás desta ida para eleições pode estar uma jogada de xadrez político para mais à frente poder-se desculpar, dizer o PRR não foi bem executado porque os senhores me obrigaram a ir para eleições. Bom, rapidamente, é só dizer que eu acho que também há aqui uma incoerência da parte do Partido Chega, porque o Chega continua a lamentar-se pelo não é não e depois ao mesmo tempo a dizer que este Primeiro-Ministro não tem credibilidade, ou seja, das duas não me lamento nada. Ou não é claro e não querem ter nada a ver com, ou seja, com este governo, ou então continuam a lamentar-se de não terem. Não, mas é que se Chega, uma coisa eu sei, é que se o Chega tivesse no não governo, vamos fazer este debate e nem destes debates que se vão passar, debates entre os partidos políticos, porque o responsável é o Primeiro-Ministro e as explicações que tem que dar. E eu lamento muito a ausência de explicações que o Sr. Primeiro-Ministro está a dar, está a tirar o país deliberadamente para umas eleições por encenação política, exibe arrogância total. Uma última pergunta para o Pedro Frazão, porque o líder do partido pondera agora recuar na candidatura presidencial. André Ventura não dá para tudo, é isso? Bem, Pedro Marinho, o André Ventura é o líder do Partido Chega e decidiu avançar para as eleições presidenciais com o apoio do partido. Já veio também dizer que vai equacionar e que vai reunir os órgãos do partido. Como sabe, a candidatura presidencial é uma candidatura pessoal e que depois é apoiada pelos partidos políticos. Obviamente, depois de André Ventura ter avançado, os órgãos do partido apoiaram a sua candidatura. Foi anunciado. E agora vai recuar? Foi anunciado. Não sei se vai recuar. Isso, como sabe, como acabei de lhe dizer, é uma hipótese que o próprio pessoal, põe em cima da mesa. É uma hipótese que o próprio pôs em cima da mesa, já anteontem, e, portanto, vamos reunir os órgãos do partido. Obviamente, penso que o Presidente do partido vai pedir conselho aos órgãos do partido e depois decidirá, na sua consciência, o que é que deverá fazer e o que é que será a bem da nação. Agora, só uma nota que eu também quero aqui dar, que é há argumentos que se alinham, mas já há outros que o Partido Socialista também não vai. Isto é, nós não alinhamos como aqui o deputado Pedro Frazão fez, sobre dúvidas sobre a vida anterior profissional do Sr. Primeiro-Ministro e de contratos que terá celebrado enquanto prestador de advogados. Porque aí vocês aliás, é onde o Sr. Primeiro-Ministro mistura, é onde o Sr. Primeiro-Ministro mistura tudo, é a ideia de mistura exatamente isso, que é o passado de uma vida profissional de uma pessoa e aquilo com o desempenho de funções políticas. Eu percebo que não, porque para o Partido Socialista, Pedro, está a fazer isso nas redes sociais, percebemos isto, não é isso. As atenções são do Primeiro-Ministro e têm de ser com perguntas, com seriedade, com um registro sério, que os portugueses percebam, compreendam, para o Sr. Primeiro-Ministro não continuar a alimentar esta narrativa que tem feito, uma vitimização, exibir arrogância e prestar-se a esclarecimentos. Eu compreendo que o PS não alinhe nesses argumentos, porque de facto o que o PS faz nessa rede de contactos e nessa teia de contratações públicas é exatamente igual ao do PSD. Porque os escritórios de advogados, eu não o interrompi, agradecia que me respeitasse também. Agradecia que me respeitasse também. É que a rede de contactos do Partido Socialista é exatamente igual ao do PSD. E a forma como as câmaras que funcionam... Pode controlar este advogado. Não, desculpe, é que está a ser ofensivo e está a ser desrespeitoso. O PS é exatamente igual ao PSD nestas adjudicações diretas que fazem nas câmaras. As câmaras que são ganhas pelo PS são exatamente iguais às câmaras que faziam adjudicações diretas ao escritório de advogados, ao Montenegro, para... Não, é que são exatamente iguais. É por isso que não alinham. Sabe porquê? Porque sabe que se alinharem nesse argumentos, se alinharem nesses argumentos, imediatamente o PSD vai tirar também da cartola argumentos contra o PS. Foi isso exatamente o que aconteceu na moção. Foi o que aconteceu na moção de censura. É que assim que o Luís Montenegro tomou a palavra, começou a atacar o vosso secretário-geral com as suas empresas, com as suas compras também, as suas compras e os seus recebimentos dos fundos europeus. E, portanto, nesse aspecto são exatamente iguais. Boa noite aos dois. Exatamente iguais. É o Bloco Central de Interesses a funcionar em Portugal. Obrigado, Pedro. Os gangsters.